Bom dia, pessoal. Da sequência da nossa Semana do Mercado Financeiro, primeiramente, queria agradecer, claro, ao Eduardo e ao Rodrigo. Muito obrigado pelo tempo de vocês, terem aceito o convite, estar aqui com a gente. Meu nome é Paulo, estou aqui junto com o Felipe Dib. Eu queria dar início perguntando aqui, a gente começa falando de carreira, como é que vocês chegaram até a Opportunity, como vocês perceberam que vocês queriam Private Equity, como foi essa trajetória de vocês, desde a faculdade, essa caminhada até onde vocês estão hoje. Obrigado. Alô? Funcionando. Primeiro, bom dia, pessoal. Prazer estar aqui na PUC depois de nem sei quantos anos que eu não subia nesse prédio. Cheguei aqui meio perdido. Estava lembrando, né? Aqui, acho que não está pegando direito. A gente estava lembrando, mas vamos perguntar quanto tempo que eu não vim aqui. Aí eu falei, cara, eu acho que tem 20 e poucos anos. Eu me formei em 2003, então tem bastante tempo. Mas depois eu lembrei que eu sempre venho aqui votar. Só que eu passo reto aqui, vou lá no final, perto da casa dos padres e volto. Então, pô, super feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Cara, falando um pouquinho de carreira, assim, eu acho uma coisa que eu vejo hoje em dia é que o pessoal mais jovem tem uma consciência mais cedo do que a fazer na vida. Tá? Eu sabia que eu queria trabalhar no mercado financeiro, só sabia isso, basicamente, porque o mercado financeiro tinha muita meritocracia e era um lugar onde você podia, relativamente cedo, conseguir ter sucesso financeiro. Isso me atraía muito. E aí eu fiz economia aqui na PUC por causa disso. Queria estagiar. E aí, em 2001, mais ou menos, eu estava no quarto período da faculdade. Tinha uma feira de estágios aqui na PUC e tal. E basicamente você tinha, para mercado financeiro, você tinha o antigo Banco BBM, que ainda existe, mas é uma estrutura muito diferente, foi comprado pelos chineses. Opportunity, BTI, antigo Pactual. Assim, cara, tinha uma asset ou outra, era um mercado muito menor do que o atual. E aí eu comecei a estar, botei o nome, uma coisa meio, assim, muito menos estudada que a coisa que vocês fazem hoje em dia. Assim, até hoje eventualmente eu entrevisto o Sim, que vai entrar no Opportunity, eu fico impressionado com o nível de sabedoria e leitura que você já tem. Acho que mudou bastante. Mas aí botei meu currículo no Banco BBM, fui chamado, comecei a trabalhar no BBM. E aí comecei no back-office, como todo mundo começava lá, era uma carreira relativamente clássica para você começar no back-office. Estagiei durante 2 anos e depois eu fui fazer na área comercial, fui fazer corporate banking, que é basicamente produto financeiro para empresa, relacionamento com empresas. Fiz isso durante, cara, até 2009, então foram praticamente 8 anos fazendo isso, 7, 8 anos fazendo isso. E aí chegou um momento que assim, eu gostava muito assim da parte comercial, do relacionamento com empresa. Era um negócio que me permitiu crescer muito rápido na carreira, me deu uma condição financeira também muito jovem, assim. Isso era uma coisa que eu gostava muito, mas eu sentia a falta de uma coisa um pouco mais completa, um pouco mais técnica, um pouco maior. E eu queria, enfim, continuar no mercado, mas ao mesmo tempo ter relação, aprender a gerir uma empresa, tocar um negócio, saber melhor como é que as coisas funcionam. E aí eu decidi mudar de carreira e para isso eu fui fazer um MBA. O mercado estava horrível também, era aquela época de quebra do Lehman Brothers, 2009, cuja oportunidade de sair agora não vai ser muito alta. E eu fui fazer um MBA, fui para o MIT, né, em Boston. Fiquei 2 anos lá e voltei direto para o Opportunity, para a área de Private Equity, que era o que eu queria fazer, na época, para olhar novos negócios. O Opportunity estava, na época, tinham 4 companhias no portfólio. Tinha bastante tempo que o fundo não estava investindo. Mas aí, naquele momento, eles decidiram crescer novamente a equipe. Eu vim para fazer isso com mais ou menos uns 6 meses na casa. O Brasil começou a aparecer não sei se provavelmente vocês não vão lembrar disso, mas o Brasil apareceu na capa da Economist com Cristo voando. Todo mundo, quando eu estava no MBA, inclusive, todo mundo só falava em Brasil, 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 Brasil. E aí, em determinado momento, a situação econômica fiscal começou a dar uma deteriorada e o Brasil ainda era a capa da Economist. E aí, enfim, os sócios do fundo falaram, olha, vamos cuidar do portfólio, está tudo muito caro em Brasil. O gringo não sabe o que está acontecendo aqui, está comprando as coisas muito caras
não faz sentido para a gente fazer novos negócios agora, vamos cuidar do portfólio. A gente tinha 4 companhias no portfólio. E foi isso que a gente fez. E foi uma exposição muito boa, um aprendizado muito grande nessa parte de gestão de companhias, né? A gente se aprofundou nas empresas do portfólio. Eu acabei me envolvendo muito com um negócio de agribusiness que a gente tinha, que ainda tem até hoje, na realidade. Então, fui para o conselho da empresa, a gente mudou o conselho todo da companhia, a gente contratou novos executivos para tocar o negócio estava mudando meio de lado. E, em determinado momento, em 2014, eu fui ser CEO da empresa. Era uma empresa lá no Pará, pertinho daqui, né? Era uma maravilha passar a semana no Pará e voltar. E fiquei lá por 3 anos, mais ou menos. E o Opportunity, nessa época, justamente estava só cuidando do portfólio, não estava fazendo novos negócios. Até que 2017, mais ou menos o início de 2017, eu acho que foi o início de 2017, eu conversei com os sócios do fundo e voltei aqui para o Rio para remontar toda a área de novos negócios que estava relativamente parada. Então, cara, já são 8 anos nessa toada. A gente, cara, fez muita coisa. O Marvão entrou pouco tempo depois, acho que 2020, né, Marvão? 2017 já entrou. Então você entrou no comecinho. Foi um pouco depois. 6 meses depois, já fomos recrutando o time todo. Entrou o Marvão, entrou mais gente. E essa toada que a gente está desde então. Assim, o fundo cresceu muito desde 2017 até hoje. Obviamente, o meu papel foi mudando ao longo do tempo. Então, hoje em dia, é um papel muito mais... bastante hands-on ainda, mas muito mais estratégico do que hands-on. Acho que o time está... Hoje em dia, a gente está com 14 pessoas no time. Gente super senior tocando as investidas e tocando as áreas de novos negócios. Então, assim... mas foi uma coisa que veio acontecendo naturalmente com o crescimento do negócio, entendeu? Então... eu acho que é isso. Era uma carreira que começou com uma ideia só de mercado financeiro, sem saber exatamente para onde ir. E depois de um tempo entendendo e aprendendo melhor como é que todas essas coisas funcionavam, por uma necessidade, eu resolvi fazer uma mudança de carreira que eu acho que foi super acertada. Acho que o meu caso começou muito parecido. Eu queria trabalhar no mercado financeiro. Até brinquei aqui na semana passada com vocês que eu não sabia o que eu queria, então eu tentei basicamente todas as vagas existentes no mercado financeiro. Eu ia começar em crédito, e até em crédito aconteceu um acidente ali no meio do caminho, em que parecia uma pessoa mais sênior para sentar na cadeira, não tinham muito o que fazer comigo na Asset, e me jogaram no time de equity, que era um time menor, e desde então eu faço equity há 15 anos, né? Então é uma carreira muito menos planejada do que vocês conseguem fazer hoje, e até o que a gente falou do SIM também, que você passa a ter exposição a várias linhas de carreira hoje no mercado financeiro para tomar a decisão mais bem informada possível. Nessa eu entrei no mercado de Public Equity, trabalhei em 2 lugares, tentei montar uma asset, que é um negócio super difícil aqui no Brasil, não deu tão certo. E, em certo momento eu achava que para ganhar dinheiro no mercado financeiro, para ter um produto bom, eu tinha que ir para ilíquidos, que dá para fazer coisas mais diferentes do que simplesmente os ativos que estavam listados em bolsa. Nisso eu tentei um pouco ali de distress, tudo, não era muito a minha praia, até que o Eduardo estava montando o time, remontando o time de Private Equity, e deu uma oportunidade que é uma oportunidade rara, que é uma oportunidade de transição de carreira, ainda mais na idade que eu estava. Então, com 27 anos, eu entrei no time, eu era um cara de public, né? Então eu sempre gosto de falar que a gente origina, analisa, executa o deal e toca a empresa. O cara de public é um cara que sabe analisar a empresa. Alguma coisa de originação ele vai saber porque ele sabe o que é um bom e o que é um mau negócio. Mas ele não sabia o resto. Então, nisso, o Opportunity foi muito generoso comigo, em que eu tive tempo e espaço para ir desenvolvendo as outras habilidades. E hoje a gente tem um time mega plural, né? A gente tem caras que vieram, são ex-executivos, tem caras que vieram de public, caras que vieram de mercado de crédito, tem gente de tudo quanto é tipo. E isso foi muito importante para a minha carreira. Então, Private Equity era uma busca por um produto que eu achava que dava mais retorno, e a hipótese está sendo confirmada. E a formação de time lá, via Opportunity, etc., tem sido maravilhosa.
Bom, eu queria passar um pouco para essa parte de Private Equity. O Marvão até já deu uma distinguida com o Public. Queria saber de vocês que já estão há um tempo, quais são as habilidades que alguém que quer trabalhar com Private Equity precisa ter, assim, e também a diferença de rotina e também dessas habilidades entre o Public e o Private. Acho que acho que a grande dificuldade do Private Equity é o quão completo você precisa ser em vários assuntos que são completamente diferentes. Quando eu pego a minha experiência no Public, eu acordava, eu pensava no universo de 15 a 20 empresas que eram bem parecidas. Eu olhava consumo, varejo, depois eu comecei a olhar algumas coisas diferentes. Então, eram empresas parecidas em que o universo ele era delimitado. E, ao longo desses 7 anos, eu fui conhecendo mais das empresas, mais dos executivos e aprendendo um pouco mais do que o management estava falando, que poderia ser verdade, não poderia ser verdade, qual risco eu queria tomar, qual risco eu não queria tomar. Então, de habilidade mesmo, era uma capacidade de ficar sentado, estudando muito um assunto só e tentar ser o mais especialista possível, porque você tinha que tentar antecipar o movimento, sendo que todos os seus competidores tinham a mesma informação que você. Alguma diferenciaçãozinha ali no Corporate Access, que é quando você vai buscar informação primária, então falar com um ex-executivo, alguma coisa assim. Como o mundo ele era menos digital do que ele é hoje, isso trazia, sim, de fato, uma diferenciação, mas esse era o máximo que você tinha que ter em relação a essa habilidade. Já no Private Equity, acho que qual é a grande dificuldade aqui? Você precisa fazer isso, então você olha um novo setor, você precisa ter a capacidade de analisar esse novo setor. Beleza, igual o Public. Mas vamos para a originação. Não existe uma lista de empresas, que nem existe na B3, que você pode chegar lá e falar, puta, vou olhar hoje Renner. Em 3 meses, 4 meses, você entende mais ou menos de Renner, você consegue tomar uma decisão não tão bem informada, mas minimamente informada, se você quer comprar ou vender. No Private Equity não é assim, não tem uma lista. Então, a gente precisa proativamente descobrir o que a gente quer olhar, e principalmente o que a gente não quer olhar. Num fundo como o nosso, chegam mais de 1.000 oportunidades por ano, é um negócio de louco. Então, se a gente não alocar o nosso tempo no lugar certo, isso é muito ruim. E os bankers, né, que são os corretores, eles são caras que são muito sedutores, assim, eles tentam te vender a ideia como se sempre fosse a melhor coisa do mundo. Então, acho que nessa parte de originação, você ter o bom senso e você conseguir ter o foco de concentrar nas coisas boas é muito importante. Você também tem um mínimo de social skills para sentar com o executivo, sentar com o empresário. E eu sou super mais novo do que a maior parte dos empresários que a gente atrai. Você não ser visto como aquele garoto que vai tomar minha empresa ou qualquer coisa assim, ser visto como um potencial comprador ou um gerador de valor junto ao sócio, isso é difícil, mas isso também dá para trabalhar. Quando a gente caminha para a parte de executar a deal, essa talvez tenha sido a minha maior dificuldade. Você lida com algumas disciplinas que são pouco usuais. Então, em contrato, seja o contrato de compra e venda ou acordo de acionistas, você lida com advogado, que é um bicho muito diferente do que a gente está acostumado a lidar. Você não só lida com os advogados, mas como também na due diligence, você lida com times de advogados para confirmar se o processo lá, aquele processo, se a contingência está certa. Então, a capacidade de você gerenciar time e gerenciar conflito, e tenta imaginar mandar 2.500 perguntas do advogado para a empresa. Vai dar briga. Então, você gerenciar o conflito, você gerenciar que a situação vai andar, isso para mim foi uma novidade e foi super difícil. Então, executamos o deal, vai fazer a parte da gestão da empresa. Aí é aí que o trabalho começa, né? Porque comparado com o Public, em que eu analiso, aperto o botão e comprei, a partir daí você é passageiro. Você acompanha a cada 3 meses os resultados e vamos embora. No nosso caso, não. A hora que a gente desenvolve um modelo, esse modelo ele desce para um planejamento estratégico que desce para projetos. Então, não adianta nada eu botar 20, 30 empresas, 20, 30 lojas que vão crescer na Renner, se eu não tiver um projeto de abertura de loja. E para ter um projeto, eu tenho que falar, olha, onde é que eu vou abrir, como eu vou abrir, eu tenho as pessoas, etc. Então, esse acompanhamento é um mundo. E, de novo, acho que a empresa é quase uma armadilha, assim, porque é tudo tão legal que você quer se envolver em todos os assuntos. Então, você ter o apoio do time para focar no que importa, focar a tua energia exatamente no que importa como investidor, esse também foi um desafio que foi super novo para a gente.
Então, pensando nas diferenças, acho que o cara de public ele é muito mais especializado. É um cara que vai ter uma discussão muito sofisticada sobre o que está acontecendo no varejo nos Estados Unidos, em Singapura e no Brasil, e saber as diferenças e tentar pegar exemplos lá fora para tentar adivinhar o que vai acontecer aqui. O cara de private equity ele tem que lidar em mais disciplinas diferentes. Mais alguma coisa? Concordo. Acho que você tentar reduzir ao máximo e fazer a simplificação máxima do negócio, acho que o cara do private equity ele é meio que uma mistura do analista com executivo de empresa. Isso seria bastante o resumo máximo, né? Que você tem que saber analisar, você tem que saber o que é um bom negócio, tem que entender quais são as alavancas de valor, mas tem que ter capacidade de executar e fazer as coisas acontecerem também, que é super importante, super relevante. Tem uma frase que eu acho que é incrível sobre liderança de pessoas que perguntaram para o Bernardinho, acho que o Brasil tinha acabado de ser campeão olímpico 2 vezes, alguma coisa dessa. E aí falaram para ele, pô, Bernardinho, você era um técnico incrível agora, já é a 2ª Olimpíada. Como é que você vai fazer para continuar motivando essa galera, para continuar fazendo essa galera continuar querendo ganhar? Ele falou, cara, motivar para ganhar é mole, difícil é motivar para acordar todo dia e trabalhar para treinar direito. E, cara, assim, essa é uma habilidade que executivo de empresa tem muito forte, os caras muito bons, que não tem no mercado e que também é muito importante para quem é de private equity ter, entendeu? Eu queria puxar um gancho, vários pontos que o Marvão tocou, que eu achei bem interessantes, principalmente na parte de originação, processo de investimento, desinvestimento. Devido à maior liquidez comparado a public equity, como é que funciona esse processo? Demora quanto tempo, mais ou menos? E se frustra vocês lá na frente chegar num deal e acabar não acontecendo? Um pouco desse processo. Vou pegar essa aqui. Cara, a gente... Lá no Opportunity, a gente tem principalmente na nossa área, acho que tem algumas coisas que a gente é meio fanático, assim. Uma delas é processo. São 3 coisas, né? Principal, a gente se cobra muito para melhorar todo dia. Então, assim, a gente é bem crítico com a gente mesmo em relação a como é que as coisas estão andando, o que pode melhorar. A gente preza também, que está totalmente ligado a isso, por uma mega transparência assim, no ambiente de trabalho. Então, a gente fala abertamente dos problemas, o que não está funcionando e etc. E a terceira é processo. Então, assim, a gente investiu muito tempo ao longo desses anos aqui que eu e o Marvão contamos, em ter o processo mais eficiente possível para você despender o mínimo de energia possível com o melhor resultado. Tá? Então, assim, se a gente puder descrever, se vocês não entenderem, podem me parar, porque eu sou meio confuso na explicação, mas se tentar resumir aqui o que seria esse funil de private equity, você tem o que a gente chama de originação, que é justamente você achar as melhores oportunidades. Depois você tem a análise, que é a partir do momento que você achou uma coisa, você analisar esse negócio e ter certeza se você quer realmente investir. E isso normalmente envolve due diligence, envolve serviços terceiros. Você vai ter a negociação contratual, né, que muita coisa morre, tá, na negociação contratual. E no final, se você fez, você vai gerir a empresa para no final vender. Mas vamos falar dessas 3 primeiras etapas aqui. Na parte de originação, a gente tem a originação que a gente chama de originação passiva, que é basicamente receber todos os advisors, boutique de M&A, investment banker, etc., que uma companhia contratou o cara para vender a empresa, e a gente recebe, muitas oportunidades em relação a isso. Qual é o lado bom dessa parte? É um negócio que, se você gostar e quiser comprar, provavelmente você vai conseguir, porque a empresa, por definição, tem um stake dela, ou ela inteira está à venda, senão não teria contratado alguém para fazer essa venda. E tem a originação ativa, que é o que a gente mais gosta, que é justamente estudar mercado, estudar situações específicas, achar empresas específicas e ir atrás delas. O interessante disso é, a chance de você gostar dessa empresa é enorme, porque você foi atrás da empresa que você gosta, mas a chance de você conseguir comprar é muito baixa, porque a empresa, normalmente, ela não está à venda. Entendeu? Então, essa é a dificuldade. Então, a gente usa
esse funil, que a gente chama, com muita disciplina para não perder tempo em coisa que não tem possibilidade de acontecer. Normalmente, a gente tem uma reunião lá, né, na verdade, eles têm um funil toda sexta-feira, que eu não participo. Na sexta-feira chegam trilhões de coisas que eles nem... Não tem muito filtro, eles olham lá, já saem descartando, até que você vai para uma terça-feira, que é onde está um grupo um pouquinho maior, e a gente decide o que vai avançar ou o que vai morrer nesse nosso funil. Então, a gente chama de como se fosse um briefing, depois você tem uma análise e depois você vai para uma due diligence. Então, essa parte assim é extremamente importante, senão você... Assim, qual é o recurso mais escasso? É tempo. O time é pequeno. Então, você tem que focar em coisa que realmente é boa e coisa que realmente importa, entendeu? E, para isso, a gente desenhou esse processo, cara, que a gente é relativamente xiita em obedecer o processo. Porque se você não obedecer, a chance de você ficar perdido com 1000 oportunidades assim, ela é enorme. Então, você tem que justificar para o seu time por que você está gastando tempo com aquilo, por que você acha aquilo muito bom e por que você vai usar o recurso do próprio time, de gente mais júnior e até gente mais sênior, para correr atrás daquela ideia. E eu acho que esse processo que a gente desenhou força bastante você a ser disciplinado nesse sentido, porque se você está tendo que justificar porque aquilo é bom para outras pessoas, eu acho que tem um valor danado, assim. Acho que tem um valor muito grande. E aí, falando um pouco sobre essa parte de análise, cara, ela é muito diferente do public pelo seguinte: por mais que você tenha pouca informação pública sobre aquele negócio, então, com pouca informação, você vai filtrar se você quer fazer um negócio ou não. A partir do momento que aí você descartou esse negócio, mas alguns negócios você decide engajar. A partir do momento que você decide engajar, você já começa a negociar com a empresa quais seriam os termos da sua entrada. Então, envolve uma parte de people skill aqui muito grande de negociação. E a partir do momento que você já tem mais ou menos, não definido, mas já tem mais ou menos um escopo do que seria isso, você mergulha para fazer uma due diligence na empresa. E aí essa parte de diligência, assim, ela é muito, muito, muito profunda. Obviamente é muito mais profunda do que uma diligência de public, porque você tem acesso à informação privada. Então você você contrata terceiros, inclusive, você contrata empresas de auditoria, contabilidade, você contrata advogados, que é para tentar dissecar ao máximo o que é aquela empresa. Eventualmente você contrata até consultorias de entendimento de mercado. Então, muita gente, por exemplo, contrata a McKinsey para analisar aquele negócio, analisar aquele mercado. Então, é um negócio, cara, muito, muito aprofundado, que espera-se que tenha um resultado positivo para você negociar o final do contrato com o cara e comprar a empresa. E aí você perguntou qual é o grande risco, né, desse negócio. Cara, assim, todo mundo tem um viés enorme de começar a achar melhor aquilo que ele está trabalhando muito, e ignorar que vocês ouvem muito aqui em economia, que é o sunk cost, né? É difícil você reconhecer o sunk cost de porra, gastei 6 meses nesse negócio, cheguei aqui numa resposta que não necessariamente é muito positiva, só que essa resposta nunca é objetiva, né? Ela sempre é cheia de subjetividade. Então, dependendo do seu viés, cara, a sua vontade de fazer o negócio, ela vai crescendo ao longo do tempo. Isso é super perigoso. E aí, para isso, a gente também tem mais processo, que é para você organizar discussões de forma que tenha gente que não esteja envolvido com aquele dia a dia e que também esteja dando input ali para você saber se tomou a decisão certa ou não. Então, a questão processual, cara, em private equity, assim, para a gente, ela é mega importante, mega importante. Porque com o processo adequado, você consegue, de fato, extrair a inteligência das pessoas para tentar chegar na verdade, entendeu? Se você deixa meio desestruturado, a chance de virar uma confusão enorme é muito grande. Nada a acrescentar. Bom, o Eduardo passou bastante pelos processos que vocês têm. Eu queria entender justamente isso, essa questão dessa falta de informações no início. Como que vocês acabam atribuindo os pesos aos aspectos qualitativos, quantitativos? Então, em private equity, vocês acham que acaba pesando mais a cultura da empresa, a gestão? Vocês acham que acaba tendo essa diferenciação para o public? Como que funciona isso lá? Nos dois negócios,
você precisa entender e respeitar o trabalho que já foi feito. Acho que os grandes erros que eu vi de novas gestões, seja de private equity ou qualquer outra, é você não respeitar o trabalho que já foi feito e achar que tudo é muito fácil. A gente tem uma abordagem muito mais humilde em relação às coisas, mas também muito cética em relação ao que gera valor ou não. Deixa eu tentar explicar o que eu quero falar. Quando você pega uma empresa qualquer, então vamos pegar um target, você sempre vai fazer a análise de pessoas e vai fazer a análise dos números. Normalmente, isso conversa. Se você tem um management muito bom, uma cultura muito boa, normalmente o negócio vai bem. Se o negócio não estiver indo bem, provavelmente você errou A ou B, ou tem alguma questão macro muito forte que está atrapalhando, que aí é a hora que a gente entra. Então, a questão ali conjuntural, o negócio é bom, as pessoas são boas, a direção é certa, então as decisões estão sendo tomadas de uma maneira correta, possivelmente tem uma oportunidade. Cultura, o Eduardo pode falar um pouco mais disso, por ter vivido dentro da empresa, mas é o aspecto que a gente acha mais importante, porque uma cultura ruim, ela demora muito para ser alterada. Então, quando você vai analisar uma empresa, você vê se o setor é bom, né, se o business é bom, se a empresa é boa e se é um bom investimento. Tem setores, tem business, que claramente são muito bons e qualquer pessoa conseguiria tocar sem muita dificuldade. Algumas vezes a gente cai na situação em que a empresa é boa, mas o setor é desafiador. Então, pensando em setores ou business desafiadores, não tem muita vantagem competitiva e etc., mas você vê essa empresa gerando retornos consistentemente. Quando você vai procurar o motivo disso, normalmente é uma cultura, a pessoa, é a capacidade de execução. Para ser um bom investimento ou não, aí depende de preço. Então, quando a gente vai olhar, você perguntou do qual e do quant, a gente tenta sempre olhar esses três aspectos em conjunto. Porque não adianta nada ser um puta business, pessoas maravilhosas, etc., num preço que certamente não aguenta desaforo nesse Brasil que é muito duro, né, de ciclos muito agudos, ou simplesmente não vai bater o nosso retorno. Então, a gente não consegue virar para você e falar, olha, eu dou peso 50% nisso, dou peso 40% nisso e 10% naquilo. A gente sempre discute muito esses três aspectos para ver se é um investimento que cabe no nosso bolso. Normalmente, é muito difícil para a gente investir em negócios ruins, mesmo que sejam empresas boas. De novo, porque a gente está no Brasil. O Brasil é um lugar que o juro sai de 2 para 15 numa velocidade muito grande. Acho que para cultura, pessoas, etc. Não, acho que eu concordo 100% com você. A única coisa que eu iria adicionar é um pouco da nossa filosofia, tá? A gente, como opportunity, a gente tenta ficar longe de negócio muito difícil de tocar. Como private equity, desculpa, não como opportunity. No public, a gente tem muita posição em empresa que é muito boa em negócios muito difíceis de serem tocados. Varejo, por exemplo. Varejo, cara, você tem que matar um leão por dia, entendeu? A gente aqui tenta ficar em negócios que aguentam, que, assim, obviamente o management diferenciado gera muito mais valor, mas negócios que o negócio em si é muito bom e aceita um errozinho ou outro do management, porque são coisas mais simples e são coisas que estão disponíveis eventualmente para ser compradas no mercado, entendeu? Então, quando a gente olha um negócio que a gente vê, cara, assim, que fez esse negócio? Pô, o brilhantismo do cara. Então, a gente fala, cara, complexo. Vamos, dado que ele é brilhante, deixa ele continuar tocando o negócio dele, entendeu? A gente tenta olhar coisa mais simples, assim. Eu queria aproveitar o gancho do macro aqui no Brasil, que, como o Marvão falou, é muito complicado, sobe de 2 para 15 juros em pouco tempo, e também uma exposição grande ao ciclo político aqui no Brasil. Queria saber se isso de alguma forma afeta o processo de investimento de vocês, se vocês preferem algum momento do ciclo, se vocês com certeza se blindam dessa volatilidade política, mas como que isso afeta o PI e as decisões de vocês? Afeta bastante. No nosso caso, afeta bastante, porque tem algumas coisas que a gente
que a gente sempre se pergunta quando a gente está olhando o negócio, né? Obviamente, as perguntas básicas, que são se o negócio é bom, tem perguntas básicas de que você está buscando num business bom, capacidade de crescimento, margem boa, como você já falou, management bom, cultura da companhia boa. Mas uma coisa que a gente sempre olha também, só é assim, por que nós? Né? Por que opportunity? A gente tem, hoje em dia, no Brasil e no mundo, um mercado cada vez mais profundo e competitivo de fundos buscando oportunidades por gente super competente, né, que está trabalhando muito, da mesma maneira que a gente está trabalhando, para tentar fazer bons negócios. E competição é uma coisa que a gente enxerga assim, e discute bastante internamente. Então, assim, por que a gente? Né? Por que esse negócio... Por que eu sou o cara certo para comprar esse negócio? Se a resposta for, porque eu analisei muito melhor que todo mundo, ninguém reparou o erro XYZ, cara, a gente vai se questionar e falar, puta, cara, será? Você entende? Muita gente olhando, muita gente boa também, então a gente é humilde nesse sentido. E tenta buscar qual é a nossa vantagem para esse tipo de negócio. Pode ser, cara, proximidade com o empresário há bastante tempo. Pode ser, possivelmente, a nossa estrutura de capital, isso é uma parte importante do negócio. A maioria dos fundos de private equity captam um fundo, tem prazo para investir nesse fundo e tem prazo para desinvestir, para devolver o dinheiro para os investidores. Isso muda completamente a maneira com a qual ele está olhando os negócios e com a qual ele está pensando as empresas que ele vai comprar. Tá? Completamente. Muitas vezes isso não casa com o ciclo de investimento do empresário que está vendendo o negócio dele e que vai continuar dentro do negócio. O nosso fundo, como é permanente, ou seja, eu não preciso vender a empresa. Tem empresa que a gente ficou mais de 25, 20, 30 anos, a gente só vai vender a empresa quando a gente acha que o retorno marginal de permanecer nela vai ser menor do que se eu vender. Isso normalmente é uma vantagem nossa. Tá? E a gente trabalha bastante com isso. E, eventualmente, existem outras vantagens que a gente... Pontos específicos que eu sei de problemas daquela companhia que eu consigo resolver, que não necessariamente todo mundo consegue resolver por um skill específico do meu time. Enfim, mas por que eu estou falando tudo isso? Porque ciclo econômico, normalmente, para quem tem capital permanente, é uma baita oportunidade de fazer boas compras. Né? E por quê? Normalmente, quando está tudo caro por um motivo. Está todo mundo captado. Né? Tem dinheiro abundante na economia. E quando tem dinheiro abundante na economia, é o que a gente falou aqui sobre como é que funcionam os fundos de private equity normais, que captou um fundo, você tem que investir, e depois, no momento de saída, você tem que desinvestir. Quando está tudo muito caro, tem capital abundante, quer dizer que a maioria desses fundos estão captados. Se a maioria dessa galera está captada, assim, o cara investe. Não é por mal, não. Assim, o viés cognitivo ele não é eu sei que vai dar errado. Não, o cara está com dinheiro, ele precisa investir. O julgamento dele se torna diferente e todo mundo passa a achar aquilo um bom negócio. Tem aquela corrida, né? Eu vou ficar de fora, tá todo mundo comprando tudo, eu vou ficar de fora. Então, normalmente, nesses momentos, a gente para, dá um passo atrás e fala, não é o momento. Acho que não é a hora da gente investir agora, tá tudo super caro. Esse negócio vai explodir. E a gente... Normalmente, essa é a hora de vender, tá? Normalmente, essa é uma boa oportunidade para você vender seu portfólio. Então, a gente usa muito o ciclo econômico. Mas agora é um momento que a gente acha que está super interessante. Obviamente, tem muito risco embutido, porque senão a taxa de juros não estaria nesse nível. A situação fiscal do Brasil, obviamente, não é simples. Assim, você tem um receio grande de reeleição do PT, que pode dar uma deteriorada grande em contas públicas de fato e manter esse juro lá em cima durante muito mais tempo. Mas parece um momento que tem muito boas oportunidades, principalmente porque tem muito pouca gente captada. Né? Então, assim, a competição no Brasil hoje em dia está menor. Os fundos de fora não estão nem olhando o Brasil direito, os caras desmontando estrutura. Assim. O cara está lá nos Estados Unidos, né? Cheio de problema no mundo. Ele olha para o Brasil lá longe. Eu falo, cara, esses caras tá esquisito, conta pública, de repente juro muito alto. O cara fica de fora. E isso faz muita diferença na sua possibilidade de comprar boas empresas num valuation interessante. Assim, o preço que você paga é mega importante. Assim, é muito bonito falar sobre velho, empresa com capacidade de compound, capital ao longo do tempo,
mas a sua entrada faz uma diferença enorme no seu retorno. Então, a gente gosta muito de olhar para ciclo, a gente tenta ser contracíclico, de fato, a gente discute muito internamente se a gente está sendo contracíclico, se é o momento adequado de entrar, justamente por conta da nossa característica de capital permanente. Eu acho que permite isso. E a gente tem que usar o que a gente tem a nossa vantagem, entendeu? Só adicionaria um ponto sobre risco, que o fato da gente ter lá no Opportunity investidores que são muito experientes, a gente sabe que o Brasil funciona de um jeito diferente. O que eu quero dizer com isso? Quando vocês estudarem finanças, tem a estrutura ótima de capital. Num país em que o juro sai do 2 para o 15, se você tiver na estrutura ótima, você pode quebrar do dia para a noite. Então, eu acho que o fato da gente estar jogando o mesmo jogo há muito tempo, a gente já se acostumou com o ciclo e consegue aproveitar as oportunidades. Então, eu acho que é isso. Empresas que são muito boas operacionalmente e têm algum problema financeiro, normalmente o erro foi na estrutura de capital. E esse é o tipo de erro que a gente evita ao máximo cometer, porque quando você tem capital proprietário, às vezes você vai alavancar um pouco mais para ganhar um excesso de retorno, só que o risco, o que é risco para a gente? O risco é perda permanente de capital. É eu sair do jogo, acabar minhas fichas. Esse é um risco que a gente não pode tomar. Então, a gente tende a ser mais cauteloso com o Brasil, porque a gente sabe que esse negócio balança mesmo, e esse é o nosso caminho para ter um retorno de médio e longo prazo acima dos competidores. Acho que é só complementar. O Eduardo mencionou oportunidades, agora um momento contracíclico. Queria entender onde vocês acham que estão essas oportunidades, quais são os setores mais interessantes, ou então, como vocês falaram anteriormente, setores que não são tão interessantes de se investir. Acho que agora o momento... O que está acontecendo com o Brasil, né? Acho que todos vocês sabem que a gente tem uma situação fiscal muito dura, um país bem polarizado, então a gente tem uma questão política que os cenários são muito discretos para o próximo ano. Mas quando você olha no médio e longo prazo, o Brasil tende sempre a melhorar quando ele está muito mal e piorar quando ele está muito bem. Então, a gente tem uma banda ali que a gente costuma transitar. E quando você olha juro longo no nível que está, o nosso número de targets ele diminui naturalmente, porque quando você está competindo com uma NTNB longa aí de IPCA mais 7, 8, tomar risco no Brasil tem que ter um spread razoável. Então, para a gente, o que a gente tem visto existem menos oportunidades, mas existem oportunidades num grau de qualidade maior do que a gente está acostumado. Então, pegar um exemplo que a gente acabou de montar uma companhia, que é infraestrutura, rodovias. Quando você tem um juro de IPCA mais 7, 8, juro longo, você passa a ter menos players bidando em infraestrutura. A infraestrutura é um gargalo do Brasil. Sem infraestrutura, a gente não vai ter o agro crescendo do jeito que está, enfim, todas as necessidades e os gaps que todo mundo conhece. Para isso, a gente identifica a oportunidade, vê se os exemplos estão batendo no nível de retorno que a gente quer, e a gente consegue encontrar hoje oportunidades que são um nível de retorno adequado para o nível de risco do negócio. Infraestrutura tem muito menos risco do que varejo, então ela exige também um risco menor. O problema é que todo mundo viu isso, o mercado já ficou super competitivo, a gente conseguiu conquistar duas rodovias, agora o mercado está tendo 4, 5 players no bid, ficou pior, é hora da gente recalcular. Então, a gente pensa muito por oportunidade. Assim, o macro gerou essa oportunidade em infra a gente escolheu o melhor sócio possível, foi lá com disciplina de capital e conseguiu fazer um investimento. Agora a gente está pensando qual o próximo ciclo. E assim a gente vai trabalhando. Quer comentar alguma outra específica? Enfim, assim, barganhas não, né? Mas infraestrutura em geral é o negócio que a gente está focando. Tá? Justamente pelo que o Marvão falou. Normalmente, o mercado de infra tem muito player, voltando para a competição, normalmente o mercado de infra tem muito player estrangeiro com custo de capital muito baixo. Então, normalmente é o fundo de pensão do Canadá, que está super feliz com 8% de retorno real. A gente quer entre 15% e 20% de retorno real no mínimo, entendeu? É raríssimo isso acontecer em infraestrutura e é um momento que existem essas possibilidades, né?
rodovias, a gente conseguiu 2, aumentou agora a competição, mas a gente espera conseguir mais, está com uma plataforma bonitinha, super bem desenhada para fazer. Estamos olhando algumas coisas em saneamento também, ainda não deu o nível de retorno que a gente acha adequado, mas, enfim, tem algumas companhias ali que estão numa situação não tão simples, que a gente acha que pode ter. Então, a gente tem olhado muito para isso também. E estamos olhando também um pouquinho mais desafiador algumas coisas no setor de energia. Então, novamente, assim, falando sobre setores que normalmente, por ter um risco baixo, tem uma taxa de retorno baixa, que não se adequam normalmente ao que a gente, como Private Equity, gosta de fazer, mas que em determinados momentos aparecem essas oportunidades. Então, a gente enxerga, por conta do ciclo econômico, que hoje tem possibilidades nesses setores. Dando um passo atrás, eu acho que, se eu não me engano, foi o Eduardo que comentou da competição, que hoje tem uma competição um pouco menor, e as oportunidades estão aí. E uma das principais formas de diferenciação entre os fundos é o tamanho das posições. Eu queria entender se no Opportunity vocês possuem alguma preferência ou já possuíram entre ser majoritário, ser minoritário, por que disso? E também entender na prática qual a diferença que isso vai ter para vocês quando vocês estão investindo. Temos. A gente prefere ser controlador das companhias que a gente tem no portfólio. Por vários motivos, né? Qual é o que é o nosso modelo de negócio que a gente considera como se fosse o perfeito, tá? É você conseguir se associar com algum empresário que conheça aquele setor profundamente, algum empresário que tem um track record muito forte de entrega de resultado, que conheça aquele setor profundamente e que esteja disposto a entrar na sociedade com um fundo para crescer a companhia dele. Ele está precisando de uma injeção de capital para crescer a companhia e ele precisa de um fundo que seja parceiro dele e que não precise vender com prazo específico de tempo que possa não coincidir com o ciclo dele e por isso pode meio que atrapalhar muito o sonho dele de continuar crescendo essa empresa. O ideal é você conseguir entrar nesse negócio sendo controlador e não precisar exercer o seu poder de controlador. Esse é o melhor dos mundos, porque você está com um cara que é muito bom, mas que eventualmente, por algum motivo de desalinhamento de interesse, se ele quiser guinar para um lado que é bom para ele e ruim para você, você consegue segurar e manter a empresa no trilho certo. Então, assim, acho que isso é uma coisa muito importante que a gente olha muito. Isso é fácil de acontecer? Não, é muito difícil. Normalmente é muito difícil, porque normalmente o empresário que tem uma visão de muito longo prazo e tem mega skill, track record muito grande, normalmente ele quer se manter controlador da empresa dele, né? Então, é uma coisa que a gente busca muito, nem sempre você acha. Você tem um segundo caso, que é um caso que a gente já fez bastante coisa, que é um co-controle. Assim, eu dependo de você e você depende de mim. Ninguém sozinho consegue tocar esse negócio aqui, mas nós dois vamos ter que acordar para tocar esse negócio junto. Isso acontece bastante. A gente tem um histórico muito, muito positivo de sociedade com esse tipo de empresário. E é um modelo que a gente já usou muito. Então, você pergunta da preferência, né? A preferência, de fato, é controle ou co-controle. Depois eu elaboro um pouquinho mais aqui por que a gente prefere isso. E, eventualmente, cara, a gente aceita posições minoritárias, mas normalmente a posição minoritária com uma governança forte. Então, alguns direitos que são os mais importantes preservados e na nossa mão para a gente conseguir exercer. E, normalmente, quando a gente é minoritário, a gente exige uma liquidez maior do negócio que a gente está entrando. Tá? Então, a gente costuma dizer lá dentro que tem uma correlação inversa entre liquidez e governança. Tá? Se a liquidez for muito alta, eu aceito uma governança menor. Se a liquidez for baixa, eu vou ter que controlar aquele negócio, porque negócios dão problemas e a partir do momento que o negócio dá problema, você tem que poder controlar ele para conseguir, enfim, consertar. Né? Uma outra coisa quando a gente tem
o controle do negócio, a gente tem novamente falando aqui sobre processos no Opportunity, a gente tem um processo muito claro de como a gente gosta de tocar um negócio, né? Então, normalmente, a gente, antes de entrar em qualquer coisa, você tem uma tese de investimento, que é essa empresa tal, e vamos dizer que a tese aqui seja crescimento de receita. Então, você tem várias teses de investimento em private equity. Pode ser crescimento de receita, pode ser melhoria de eficiência para incremento de margem, pode ser... Cara, tem fundos de private equity, inclusive, que a maioria, que quando precisa sair da empresa, desde o início, a tese do cara é expansão de múltiplo. Então, assim, você tem várias teses e, normalmente, a partir da sua tese de investimento é que você vai gerir a companhia para atingir aquela tese. Então, a gente tem um processo muito forte, cara, de ter a nossa tese de investimento. Depois que você já tem a tese preparada, você montar o plano de negócio daquela companhia que conversa totalmente com a sua tese de investimento. Você vai montar, normalmente já tem o management in place lá, mas você vai pegar um conselho que te ajude realmente a implementar todas essas iniciativas da sua tese de investimento e depois você vai acompanhar aquilo no dia a dia. E esse acompanhamento do dia a dia, você tem que tomar muitas ações para ter certeza que aquele negócio está andando no trilho certo. Quando você é controlador, você tem certeza que você vai fazer isso. Quando você não é, muitas vezes você não consegue. Tá? Não necessariamente o empresário tem a mesma visão que você. Às vezes pode ser até que ele esteja certo ou você esteja errado. Mas você não garante que você vai conseguir fazer isso. Quando você controla, você garante que toda a sua visão para o negócio, não que você vai implementar, mas que você vai ter as ferramentas para implementar. Não necessariamente você consegue, às vezes tem percalço aí pelo caminho que fazem você não conseguir entregar. Mas essa parte do controle é muito importante, entendeu? Mas é isso, tem um pouco de seleção adversa, tem empresários que são brilhantes, que vão fazer negócios, que vão prosperar e ganhar muito dinheiro, e esse cara não aceita ser minoritário. Então, eventualmente, a gente faz coisas com minoritário, mas não é a nossa preferência. A partir do momento que vocês estão investidos na empresa, eu queria entender como é que vocês tocam o negócio, se vocês preferem colocar gente da casa ou então de fora, em quais setores da companhia, se é gestão, se vocês gostam de atuar também no core daquele business, e também como que é lidar com um empresário que pode ter passado a vida inteira tocando e criando aquele negócio e muitas vezes diverge um pouco das escolhas de vocês. Cara, assim, normalmente como é que a gente faz, né? A gente tem muito exemplo de gente que saiu do fundo, foi para a empresa e voltou. Normalmente para cumprir algum papel específico. Então, não tem nenhuma receita de bolo que a gente fala que, pô, comprei a empresa, eu tenho que mandar alguém lá para dentro para um cargo executivo dentro da empresa. O que a gente faz normalmente a partir do momento que a gente compra uma empresa, a gente se envolve muito no dia a dia dela, normalmente via posição de conselho. Tá? Então, a gente compra a empresa, depois eu posso falar um pouquinho mais sobre o nosso método de gestão das companhias que a gente tem. Vou focar agora só um pouco mais em pessoas. A gente compra a empresa, a gente tem alguns layers dentro do time de envolvimento com essa companhia. A gente chama de gestão, como se fosse gestão nível investidor e gestão nível executivo. Falando um pouco da gestão nível executivo, normalmente quando a gente compra uma companhia, a gente bota conselheiros nesse negócio do time e acompanha isso via conselho e, obviamente, acompanha isso no dia a dia do negócio. Então, o cara visita a empresa, o cara ouve a fofoca, o cara sabe o que está acontecendo. Ele não fica só no nível do conselho, porque existe um filtro grande de informação entre conselho e management, que é importante você pular esse gap. Só que você tem que pular esse gap com muita habilidade. Você não pode chegar lá, porque uma coisa importante em empresa é governança. Você não pode ter um cara de um fundo de 26 anos de idade que está lá e é dono, by the way, né? Ele participa da equipe que comprou o negócio, mas está dando ordem no CFO da companhia. Isso, senão é um problema enorme. Então, tem que ter habilidade para chegar lá, coletar informação e entender o que está acontecendo. Então, normalmente, gestão é nível conselho e nível dia a dia, mas sem cargo formal. E, eventualmente, cargo formal, quando a gente acha que tem uma necessidade específica, ou a gente acha que tem uma oportunidade específica de desenvolver alguém do time,
numa tarefa que a gente sabe que ele vai agregar bastante. Eu mesmo fui CCO da empresa, eu fiquei durante 3 anos, a gente tem uma empresa agro nossa, mesmo que eu fui CCO, que o CEO também é do time, um business de óleo de palma que a gente tem, o CFO, diretor de gerente de gestão, era do nosso time, tocou o negócio, hoje em dia está como chairman do conselho. Então, assim, o envolvimento também te faz entender muito sobre aquele negócio, né? Sobre aquela empresa e mercado. Então, eu falei da gestão nível de execução do negócio, e a gente tem um negócio que a gente chama de gestão nível investidor, que são todas as discussões que a gente tem sobre aquele business como se a gente não fosse controlador. É quase como se fosse um public. A gente pega um cara que olha aquele negócio e analisa aquela empresa, ele não está no dia a dia, ele não está se relacionando com o management, ele não está se relacionando com ninguém da empresa, obviamente ele conhece e conversa, mas ele não tem relação formal e até afetiva com quem está no dia a dia da empresa, que é justamente para tirar esse olhar. E esse cara normalmente vê de fora, tem a análise dele, tem o modelo dele, que é justamente para debater com quem está lá dentro e a gente ter certeza que a gente está no caminho certo sem aquele viés do relacionamento, entendeu? Mas, respondendo a sua pergunta resumidamente, eventualmente a gente manda a gente para dentro da empresa para cargo formal, mas não é o usual, não é o que a gente sempre faz. Seguindo nessa linha, eu queria saber quais são os mecanismos, se tem algum padrão para agregar valor nas empresas, se vai variar caso a caso, se tem algum mecanismo que vocês utilizam mais nos cases de vocês. Pode repetir? Acho que Os principais mecanismos de agregação de valor de vocês, se vai variar muito de caso a caso ou se tem algum padrão que vocês usam mais nos cases? Você quer entender um pouco mais do aspecto pós-gestão, análise ou tudo combinado? Depois do dia ou quando vocês entram na gestão, o que vocês costumam fazer para seguir nessa empresa, assim, agregando valor? Então, entendi um pouco o espírito da pergunta. Quando a gente investe na companhia, normalmente já tem um plano desenhado de criação de valor. Quais são as alavancas que vão fazer a gente ganhar dinheiro nesse negócio? Pode ser um negócio que nem a gente discutiu recentemente, que era um negócio de abrir loja. Não é um negócio que a gente queria investir, mas quais são os fatores que vão fazer a gente ganhar dinheiro ali? Vou pegar a CVC, por exemplo. CVC é a abertura de loja e redução da dívida. Eu posso ter um plano gigantesco de value creation, mas o que vai gerar valor, de fato, para o investidor são esses 2 fatores. O que a gente faz no momento em que a gente decide comprar a companhia? A gente tem o plano de 100 dias. O que é o plano de 100 dias? A gente vai identificar quais são esses fatores específicos de investimento que vão gerar valor. Vamos ver se eles são factíveis ou não. A gente pode trazer ajuda externa, ou a gente pode desenhar nós mesmos. Normalmente, a nossa área de value creation, em discussão com o analista responsável pelo caso. E a gente vai vendo se é entregável ou não. Então, imagina só. Estou buscando um retorno de 20% ao ano. Se eu entregar 10 lojas ao ano, eu ganho um retorno de 10. Se eu entregar 30 lojas ao ano, eu ganho um retorno de 20. Essa é uma variável muito importante. Eu preciso ter muita sensibilidade em relação a ela. Vou gastar muita energia, vou gastar dinheiro, vou gastar tudo para que ela aconteça. Tem business, por exemplo, business de infra, o headcount pega o SG&A, né, as pessoas, os salários. Eles representam um pedaço muito pequeno do resultado. Então, um business de infra que a gente está, a margem vai ser 60%, 70%. Por definição, o salário, se eu cortar 1/3 do pessoal, eu vou ganhar pouco dinheiro. O que importa nesse negócio? Importa o CAPEX. Então, nesse negócio específico, a gente tem um plano de CAPEX e a gente vai gerar valor quanto mais a gente conseguir poupar nessa linha. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente ter um plano. Segunda coisa, é a gente ter certeza, o máximo que der, que a gente tem os incentivos e as pessoas corretas. Então, incentivos alinhados. Quem vai executar o CAPEX? Vai ser o executivo tal, vai ser a empresa tal e etc. Se ele entregar antes e mais barato, ele vai ser bem remunerado? Vai. Então, ele vai ter um incentivo de remar de acordo com a minha variável.
Acho que pensando em value creation, óbvio que a gente sempre quer a melhor cultura possível, e a cultura do opportunity é a gente ser o mais magro que der para ser. Então, a gente é muito duro em relação ao orçamento base zero e afins, mas a gente também nunca pode perder o olho do que importa e ter certeza que as pessoas estão lá, primeiro, as iniciativas estão mapeadas, as pessoas corretas estão nas posições corretas e os incentivos também estão corretos para que a gente consiga chegar até lá. Então, acho que exemplo de infra, esse do CAPEX é muito bom. A gente chegou a bonificar um fornecedor se ele entregasse uma obra 2 meses antes, porque a gente ia ganhar um espaço muito grande de receita por conta disso. Então, o cara tem que estar alinhado comigo. No momento que eu consegui alinhar ele, de fato, ele mobilizou mais pessoas e a gente conseguiu ganhar dinheiro, ele capturou um pouquinho desse ganho. Então, a cabeça é muito essa, assim, ter muito claro o que gera valor no investimento, ter muito claro a nossa cultura, tentar fazer um wrap-up disso, desenhar as iniciativas, pessoas e incentivos. Dá um trabalho do caramba. Acho que é isso, falou tudo. Acho que você quer um pouquinho de coisa mais específica, descendo um pouco mais do que o Marvão falou, né? O Marvão falou o seguinte: tudo que você tem uma tese de investimento. Por exemplo, o que importa é crescimento de loja. Então, vamos fazer o seguinte, cara. Essa empresa, o principal driver que vai guiar ela é crescimento de loja. Nossa tese é crescimento de loja. Então, você vai montar um arcabouço que vai vir do seu plano de investimento, do seu plano de negócio. Depois você vai ter certeza de quais todas as iniciativas que você precisa atingir para atingir o seu objetivo e vai botar em place todos os mecanismos que você precisa para ter os incentivos corretos para que aquilo funcione. Então, falando um pouquinho mais especificamente, normalmente, o que a gente tem de toolkit para botar dentro das empresas, né? Que a gente consegue não padronizar, mas você consegue ter elementos específicos que a gente acha que se usam em todos os negócios para determinadas iniciativas. Então, assim, modelo de gestão, normalmente é uma coisa que a gente, quando a gente entra na empresa, a gente estuda profundamente qual o modelo de gestão daquela companhia e como é que a gente pode melhorar. Plano de remuneração. Então, quais são os objetivos nossos aqui? O plano de remuneração dos executivos está alinhado com o objetivo? Essa é uma coisa que a gente olha também, muito importante. E o terceiro basicão que a gente tem muito também é o funcionamento do conselho. Então, a gente tem uma estrutura que a gente gosta de funcionamento do conselho, recrutando as pessoas certas e botando os processos certos no conselho e usando a pauta certa do conselho para ele poder monitorar o que está acontecendo na empresa e definir a estratégia e recalibrar com a necessidade que o negócio demanda. Então, basicamente, são esses toolkits que a gente tem, que vão variar bastante de empresa para empresa, mas algumas coisas são relativamente fixas mesmo. Eu queria entrar num case de vocês, que vocês tiveram durante um longo período de tempo, Santos Brasil. Como foi o processo numa operação desse porte de avaliação até decisão de venda, decisão do comprador? Como é que funcionou? Você aqui é o cara, não? Santos Brasil, acho que foi um caso emblemático lá para a gente. A gente ficou praticamente aí 30 anos na companhia. E eu acho que tem uma parte legal de contar como é que é a nossa atuação, porque essa empresa viveu várias fases. Então, desde lá do início, em que a gente ganhou um leilão, então era um time analisando um leilão que saiu, e a gente foi vencedor. A partir do momento que você ganha o leilão, você precisa montar a empresa. E uma empresa que não tinha muita referência, né? Quando você vai olhar terminais de container no Brasil, a Santos Brasil ela foi pioneira e foi referência. Ter que montar uma empresa do zero, e a gente está vendo isso em rodovia, em 6 meses a gente teve que contratar 300, 400 pessoas. Vem gente de tudo quanto é lugar, com tudo quanto é cultura diferente. E a gente não tinha muita referência do que era excelência. Então, a gente teve que criar uma referência de excelência e conseguir imputar dentro do management essa cultura e tudo que significava o entorno de ser excelente num terminal de containers. Beleza. Montamos o time, fizemos o CAPEX.
Exatamente. Normalmente não é o lugar que você acha mais eficiente no monopólio familiar. Esse foi um desafio. Então, a gente executou o CAPEX, que é onde você pode se dar mal numa concessão. A gente conseguiu fazer a obra muito bem, montou a empresa. Tanto é que a empresa, durante alguns anos, todo mundo que queria entrar em container no Brasil ia lá e roubava um executivo da Santos Brasil. Então, a gente conseguiu ter sucesso na parte de pessoas, ter sucesso na parte de investimento, até que em 2016 a gente renovou o nosso contrato e fez uma nova rodada de investimento, em que a gente passou por um período que foi um teste de convicção, que a gente se comprometeu com o CAPEX e veio a crise da Dilma, que foi muito dura para a companhia. Então, a gente tinha um CAPEX muito grande para ser feito, a competição no porto tinha aumentado, pressionando o nosso resultado, e a economia ainda ajudou a empurrar a gente com um resultado ainda pior. Esse foi o momento em que, como a gente conhecia muito o terminal, a gente conhecia muito a empresa, ao invés de panicar ou qualquer coisa nesse sentido, a gente tomou um passo à frente, reforçou a nossa aposta na companhia, investindo mais, seja secundário ou de forma primária, porque a gente sabia que a gente tinha um ativo único, numa conjuntura ruim. A gente executou esse CAPEX, né? A companhia chegou a um momento muito bom assim, em termos de execução, infraestrutura, etc. É o melhor terminal hoje do Brasil. Até o momento em que a gente chega na parte da venda, que eu confesso para vocês, eu amava aquela empresa, então vender foi quase como vender um familiar, assim, é triste. Mas a gente tem um time para isso, a gente tem um time para tirar o viés do Marvão, que está lá na ponta, e já ficou amigo do management, já ficou apaixonado pelo ativo, para saber que o fluxo futuro que a gente esperava, o retorno dele era menor do que o preço que estava sendo pago. Logo, era a hora de vender. Quer falar da venda mais específico? Qual foi o momento de venda? E, novamente, falando um pouco sobre ciclos aqui, né, e como é que você consegue se utilizar positivamente desse tipo de ciclo. O que aconteceu? Contando um pouquinho do que o Marvão falou, o momento duro da companhia, qual foi o momento duro da companhia? Você está num ambiente de um porto, né, que é o Porto Santos. Você tem o porto, explicando um pouquinho aqui, você tem um porto, que é aquela área geográfica, e você tem vários terminais de container, que é onde você faz a movimentação de importação e exportação de bens para aquele porto específico. Se você for o único terminal de container do porto, cara, você vai cobrar o que você quiser, basicamente, que o cliente vai ter que pagar. A partir do momento que você tem 4 terminais, a briga já fica muito diferente. Se você tem 4 terminais, por exemplo, e a demanda cai, você vai conseguir, assim, dureza, você vai conseguir cobrar bem barato por esse serviço. E foi um pouco o que aconteceu na época ali de 14, 15, 16, 17, mais ou menos. Então, foi um período de muita dureza para a companhia e que, pela nossa estrutura de capital normalmente mais conservadora, a gente passou tranquilamente por isso, mas foi um momento de... A empresa já era aberta, a ação foi lá a R$2, eu acho, se não me engano, a gente comprou bastante ação, inclusive. E se você chegou num determinado momento em 2000, há pouco tempo atrás, que foi justamente o contrário. O porto estava muito cheio, todos os terminais estavam lotados, você tinha uma ameaça de um novo projeto que seria licitado, e que se esse projeto ser licitado é um novo terminal que vai entrar, normalmente você perde poder de barganha de preço, mas, embora tivesse esse projeto que era um pouco de pressão, você estava com o porto muito cheio naquele momento, e as shipping lines, que são os clientes, no momento de verticalização no mundo, então as shipping lines passaram a comprar terminais de containers, que era uma coisa que eles não faziam há muitos anos atrás, eles já tinham passado a fazer isso, e as shipping lines precisando de espaço no Porto de Santos e, assim, montadas num caminhão gigantesco de dinheiro, que foram os anos pós-pandemia, que as shipping lines ganharam mais dinheiro, se eu não me engano foi 22 ou 23. Em 23 eles ganharam mais dinheiro do que nos 15 anos anteriores somados. Então esse era o contexto que a gente estava. Então, enfim, caras com muito capital, normalmente ele não quer devolver para o acionista, ele quer investir mais, né? Você quer crescer normalmente nessas horas, e com necessidade estratégica de garantir espaço no Porto Santos. Então a gente falou, cara, assim, os atos estão alinhados, é o momento de vender a companhia.
E aí a gente rodou um processo de venda, foi muito longo, durou 2 anos, mais ou menos. A gente negociou bastante com um possível comprador, que no final acabou não andando, e veio um cara por fora, enfim, fez um preço que a gente considerou muito atrativo. Novamente, falando um pouco sobre decisões de investimento, né? A gente olhava o preço que foi oferecido, pegava esse preço como se fosse o nosso preço de entrada e carregava esse ativo por muitos anos. A gente falou, cara, é muito abaixo do nosso custo de capital, entendeu? Assim, para mim não faz sentido esse retorno. E a gente tomou a decisão de vender e acabou vendendo. Obviamente, um contrato longo, uma negociação longa, enfim, um ativo muito grande, complexo, com regulação envolvida. Mas no final deu certo e a gente ficou super feliz. Aí acho que foi um ciclo completo de investimento, desde criar um negócio, gerar valor, montar uma empresa eficiente e vender, na nossa opinião, no momento certo. Bom, esse foi um dos cases de sucesso de vocês. Vocês falaram um pouco das dificuldades que tiveram, de como foi esse processo até a venda. E o que eu queria ouvir era se vocês pudessem compartilhar com a gente algum case que vocês erraram ou no momento da análise, ou do dia, ou ao longo do processo, quando vocês já estavam ali juntos com a empresa. E o que vocês absorveram desse erro que vocês carregam com vocês até hoje e ajuda sempre daqui para frente, vocês conseguem tirar algo disso? Cara, a gente errou, assim, a gente tem um investimento temático que foi em CVC. CVC, companhia que todo mundo conhece, provavelmente agência de viagens. O que aconteceu foi, a CVC era um ativo que a gente achava super interessante, é um ativo de bolsa, tá? A gente achava super interessante e acompanhava o caso. A CVC tinha tomado 2 ou 3 pancadas na cabeça seguidas. Ela tinha tido um problema de óleo no Nordeste, que era justamente o maior destino de viagem de venda delas. Depois a Avianca quebrou, a CVC tinha uma grana adiantada com a Avianca, perdeu um fornecedor, aumentou o poder de barganha das companhias aéreas e ainda tinha uma grana adiantada, então ela tomou um prejuízo ali. E tinha tido um problema de óleo Nordeste, foi o que eu falei, e tinha tido um problema nas demonstrações contábeis da companhia. Então ela estava completamente esquecida na bolsa, era um negócio que chegou a valer R$60, estava valendo, se eu não me engano, 22, 23, alguma coisa assim. Então era uma coisa que a gente acompanhava. E aí veio a pandemia, né? Que foi mortal para a CVC. E quando veio a pandemia, o negócio caiu para, se não me engano, R$7. E a gente falou, cara, a pandemia não vai durar para sempre. Entendeu? Essa pandemia é um negócio que daqui a um mês está todo mundo de volta na rua e viajando e fazendo tudo esse movimento completamente exagerado. E de fato foi, tá? Então a gente comprou, montamos uma posição de mais ou menos 20% do negócio para poder eleger 2 conselheiros. Não tinha controle do negócio, que é um problema. A gente elegeu 2 conselheiros, mas é um negócio com liquidez. Então fala um pouquinho sobre aquilo que a gente falou de não controlar versus ter liquidez, né? A gente comprou, botou os 2 conselheiros, e aí o business estava num momento de aconteceu isso com muita gente durante a pandemia, de digitalização, né? Então, primeira coisa, a pandemia durou muito mais do que a gente imaginava. Muito mais. Assim, foi um negócio que, eu não sei, eu me lembro bem de saindo do trabalho achando que eu ia voltar em 2 semanas e assim, não voltavam, né? As coisas não voltavam. E quando voltava a pandemia, então o pessoal ficou sem viajar durante muito tempo e a receita da companhia é viagem. Ao mesmo tempo, você estava tendo um processo de digitalização muito grande do business dela, que era um business de físico, né, para vendas digitais. E eu acho que a gente menosprezou um pouco a dificuldade de pivotar um negócio para o outro. Não são habilidades iguais, são habilidades diferentes que você precisa ter na companhia. E o principal erro, cara, foi o seguinte. A CVC, ela gasta o dinheiro embarcando as pessoas. Por incrível que pareça, quando ela parou de embarcar as pessoas, é meio contraintuitivo, mas o caixa dela começou a subir absurdamente. A empresa chegou a ficar 2,5 bi de caixa, né? Alguma coisa assim. A empresa estava com muito dinheiro de caixa, com essa necessidade de digitalização. Então, a gente gastou muito dinheiro para digitalização. O
que foi uma coisa que gerou muito pouco retorno, né, num momento de custo de capital relativamente alto. E aí, no final das contas, enfim, a gente queimou muito caixa da companhia. A pandemia acabou durando muito mais tempo do que a gente achava que tinha que durar. E o management começou a ficar desalinhado daquilo que a gente, em determinado momento, a gente falou, cara, esse cara tá gastando muito dinheiro, não faz o menor sentido, a gente tem que voltar pro DNA dessa companhia, que é uma companhia assim, magra e que vende, uma força de venda estúpida no físico, e esse negócio tem muito valor. E a gente demorou muito para fazer essa troca, entendeu? Então, assim, o grande erro foi, na minha opinião, essa demora para fazer a troca do management. A gente não era controlador de fato, mas a gente poderia ter influenciado um pouco mais nisso. Em determinado momento a gente conseguiu fazer, a gente, enfim, teve contato com um sócio antigo, com um sócio novo, mas que era o sócio fundador do negócio, que era um cara que tinha a visão exatamente igual a gente tinha sobre o que tinha que ser feito na companhia implementado. A gente fez a troca na gestão, mudou a gestão. Hoje em dia, eu acho que a gestão na companhia está super bem, com o modelo que a companhia sabe fazer, com o modelo que a companhia conhece. Tem um upside enorme no valor do papel atual, mas o valor do papel atual é muito, muito abaixo do que a gente pagou. Então, a gente realmente já destruiu muito valor. Até porque eu poderia ter vendido lá em cima e comprado de novo agora, teria ganho dinheiro. Mas esse foi um erro grande, cara. E assim, o que a gente aprendeu disso? Eu acho que a principal coisa, pelo menos, que eu aprendi disso foi: se você tem que tomar decisão, toma logo. Entendeu? Não tome decisão com medo, entre aspas, ou preocupado com o que isso vai acontecer no seu business no curto prazo. Tá? A gente tem um capital permanente. A gente deveria ter, na minha percepção, ignorado valor de curto prazo de ação e tomado as decisões que tinham que ter sido tomadas lá atrás. Mas a gente acabou focando muito no curto prazo e quase esperançoso que aquela situação, com a liderança que a gente já tinha identificado que não conseguiria fazer essa mudança, melhorasse. E acho que isso teve um impacto grande. Acho que se a gente tivesse tomado a decisão antes, o negócio teria sido melhor. Acho que só complementando, tem algumas lições que eu vou levar para o resto da carreira. Acho que olhar com muito cuidado cases de transformação digital, porque acho que o grande perigo aqui é que você vai juntar muita pessoa que fala bem, que é super técnico num assunto que você normalmente não domina. E os investimentos, eles foram muito altos, e a gente claramente sabia quais eram os produtos que a gente queria. Mas custaram 2, 3 vezes o que a gente queria e também demoraram 2, 3 anos a mais. Então, é muito, de novo, acho que é muito sedutor você sentar e falar, puta, vamos digitalizar a companhia, vamos melhorar o produto, vamos fazer um monte de coisa. Mas a verdade é que o caminho das empresas que são mais analógicas para se tornarem digitais, ele é duro. Vocês conseguem ver Nubank e Itaú, né? O esforço que o Itaú precisa fazer para digitalizar, ele é muito maior do que qualquer coisa que o Nubank lança um produto em 2, 3 semanas. O Itaú demora meses. Sendo o Itaú que é aquela máquina de gestão, a referência aí de pessoas no mercado. Então, acho que a questão de transformação digital é uma questão que a gente é muito mais cético e é um risco que a gente bota mais. E o segundo, não sei se o Eduardo vai concordar, mas ter muita atenção com quem fala muito bem. Porque na CVC, a gente tinha algumas pessoas que eram pouco sofisticadas, mas conheciam profundamente do negócio. E os negócios, eu acho que eles variam entre o negócio depender totalmente das pessoas ou depender dos processos. Quando está mais maduro, depende dos processos. A CVC dependia muito de pessoas. E a gente foi trocando algumas pessoas que conheciam muito do negócio por pessoas que eram jovens, que nem vocês, super promissores, etc., mas eles não sabiam como o setor funcionava. Então, esse é um erro que a gente já viu em alguns outros casos, a gente nunca imaginou cometer, mas a gente cometeu. Então, esse a gente sempre fica muito atento, porque as pessoas que estão lá há muito tempo, você precisa respeitar a experiência de 20, 30 anos de setor, e sempre tem alguma coisa ali que você pode aprender. Para fechar, antes de abrir para o público, eu queria ouvir de vocês, Eduardo, que falou que começou no Beck,
Marvão também fez o shift na carreira, ia para crédito, depois public. Como é que, para o jovem que deseja perseguir a carreira em private equity, quais são, talvez atalhos, não sei se essa palavra funciona, mas alguns conselhos você poderia dar que vocês acham que facilita o processo? Show. Acho que o primeiro atalho aqui é vocês têm o desafio aberto. O desafio leva para o Summer, que leva para o Sim. E o programa que a gente tem de estágio realmente é especial. Acho que hoje o mercado diminuiu muito, tanto de private quanto de public equity, e é importante vocês terem uma oportunidade. Lá o Opportunity tem um programa super sólido para formar vocês para o que precisar. Então, acho que, primeira dica, eu queria saber que o Opportunity era tão bom assim na época que eu estava procurando estágio. Então, acho que a primeira dica para vocês é essa. A segunda, todos vocês são muito parecidos, né? Quando eu pego o currículo de vocês e quando eu entrevisto vocês, só o fato de vocês estarem aqui já mostra que a geração evoluiu em termos de interesse. Mas vocês precisam se diferenciar. Então, às vezes, vocês conseguirem fazer algum curso, sinalizar alguma coisa, faz a diferença ali num pool de pessoas que são muito boas, você ter alguma diferençazinha, algum edge para que a gente consiga puxar vocês. Se informem com pessoas que estão trabalhando e tem alguns detalhes que são importantes para vocês. Eu não vejo nenhum perfil aqui que possa acontecer isso, mas sejam muito legais com as pessoas que estão ao lado de vocês e tem alguma questão de etiqueta profissional, que é um defeitozinho do jovem. Então, desde para falar no WhatsApp com um profissional e pedir um café e etc., pedir do jeito correto, ser educado com as pessoas, depois agradecer, que é algo que a gente vê lá fora, que é quase ensinado em termos de networking, seja para cima, seja para o lado, que aqui eu acho que o Brasil a gente peca um pouquinho. Mas acho que são dicas bem simples, assim, é só continuar fazendo o que vocês estão fazendo. Vocês já estão numa faculdade que é muito, muito, muito boa, e já abre portas para o que vocês querem fazer. Acho que é basicamente isso. Não, acho que eu concordo 100%. Acho que, enfim, tem a parte do básico, né, cara? Assim, puta, hard working, trabalhar bastante, ser disciplinado, mostrar interesse, esse tipo de coisa. Mas dando uma dica um pouquinho mais prática aqui, tá, sobre o private equity e um caminho clássico para private equity. Qual o problema do mercado de private equity? É muito pequeno. Você tem muito pouco profissional de private equity no Brasil, especificamente. Então, o que muita gente faz de maneira prática e de fato faz algum sentido, tá? Você começar a investment banking, que é uma pauleira. Normalmente você vai ter que estar em São Paulo, mas assim, esse é um caminho clássico. Você começa em IB, só que em vez de você ser aquele cara de IB que está só focado em fazer deal, fazer transação e etc., acho que você poderia começar uma carreira em investment banking, mas no seu free time, como se fosse você praticamente imaginar que você é um analista de equity buy side. Então, assim, aprenda a executar transações, tenha exposição aos profissionais de private equity, mas tenha o mindset do investidor e não do executor de transação, entendeu? Acho que isso forma um cara potente, assim, tá? Porque você tem muita exposição ao mercado de PI, e a partir do momento que tiver uma vaga, você vai estar bem posicionado. Se você tiver essa capacidade de analisar negócio, então você vai ter que fazer isso por fora, você vai estar bem posicionado para entrar. E, obviamente, o ideal é você já entrar logo em private equity, mas tem muito pouca vaga, né? Tem muito pouca vaga e, assim, você tem a questão de competência, tem a questão de sorte também. Às vezes, enfim, a vaga estava lá, o cara conversou com alguém, teve mais empatia e contratou. Então, não podendo ir direto, seria uma dica prática que eu acho bastante interessante também. Bom, vocês falaram que para comprar uma empresa tem um processo muito longo, antes de identificar até a compra. Então, até que ponto vale a pena vocês gastarem o tempo, talvez avaliando, analisando 10 empresas para conseguirem comprar
Às vezes uma, duas. Se fosse isso, estava bom. Mas normalmente é mais, cara. Então é justamente isso. Esse é o grande dilema, tá? Do private equity e a grande habilidade que você precisa ter. O que a gente faz lá no Opportunity é justamente você ter um processo definido onde você tem que passar por determinadas etapas para você não perder muito tempo com coisa que não vai sair, né? Ou com coisa que você não gosta. Então, primeiro apareceu uma oportunidade lá. A gente tem essa primeira reunião que se respondem coisas básicas sobre o negócio e você já elimina uma parte gigante naquilo ali. Depois você fala, não, cara, esse negócio é interessante, passou para a próxima fase. Vamos para o estágio B aqui. No estágio B, você tem mais um set de perguntas que você precisa responder para saber se vale a pena para o estágio C ou não. O que a gente está tentando fazer com isso? Normalmente no public, você tenta achar qual o diferencial daquela empresa ou coisa que o mercado não está achando para você eventualmente comprar ou até vender, né? No private equity, normalmente a gente brinca que a gente está sempre tentando buscar o que a gente chama de deal breaker. São coisas que fariam com que a gente não fizesse esse negócio. Então a gente estrutura um pouco a nossa análise para tentar achar o mais rápido possível isso. Entendeu? Então, assim, é quase como se fosse uma árvore de decisão aqui, sabe? É como se fosse... não adianta eu estudar, cara, qual é a cor do teto se eu não sei ainda se é uma casa ou um prédio. É como se fosse isso, entendeu? E às vezes você fica estudando a cor do teto sem ter visto antes se é uma casa ou um prédio. Isso é o que a gente tenta fazer ao máximo lá para você não perder tempo com o que não importa. Então é um processo longo. Até você chegar no final é muito longo, mas você tem que estar acostumado que é parte do seu trabalho, cara. Assim, você vai fazer muito poucos deals por ano. É o normal, assim, é o natural. Se você fizer muito, alguma coisa está errada. Tem essa parte que é gestão de frustração, e tem outra parte que não é porque eu trabalhei, eu analisei, eu produzi material, que o deal merece ir para frente. Parte da nossa dificuldade aqui na disciplina é o seguinte: eu preparei o material e eu não acho que o deal tem que avançar. Se eu enviar para o time, eles vão ler. Então, o material ele passa a custar muito caro, porque ele vai custar 1 hora, 2 horas de leitura de 12 pessoas. Então, a disciplina que a gente precisa ter, ela é gigante. Acho que o único ponto que eu complementaria é esse. Como tem muita coisa o tempo inteiro, e a gente vai ter uma taxa de sucesso muito baixa em converter isso em deal, precisa ser muito disciplinado, precisa ser chato. Então, bom dia, Rodrigo. Bom dia, Eduardo. Eu teria mais uma dúvida para o Eduardo mesmo. Ele falou que foi CEO da Agro, né? Então, como é que você diria que foi essa sua transição do mercado financeiro para um cargo mais executivo? E quais recomendações você faria para quem quer um cargo mais executivo? É começar no mercado financeiro? É começar em outra área? Como é que seria isso? Eu acho que varia, assim, entendeu? Para mim foi relativamente complexo, tá? Não foi simples, não. Era um negócio que eu conhecia o negócio, assim, eu dei de certa forma, teve uma amenizada, porque eu já era conselheiro da companhia, eu já estava muito envolvido no dia a dia, eu já conhecia as pessoas, eu já tinha na minha cabeça que precisava ser feito, né? Mas isso é bem diferente de chegar lá e executar. Então, por incrível que pareça, uma coisa que eu fiz muito foi ler muito sobre gestão, ler muito sobre modelos de gestão. Então, você tem vários livros de Falcone, enfim, relacionados à teoria da gestão, que me ajudaram muito, de fato, a organizar minha cabeça e organizar a empresa desse modo. E eu queria muito, cara. Eu queria muito que o negócio acontecesse, entendeu? E isso faz uma diferença boçal. Quando você quer muito, você dorme pensando naquilo, você toma banho pensando naquilo, e as pessoas sentem isso, né? Então, acho que essa vontade, junto com esse estudo e esse aconselhamento, me aconselhei muito também com caras que eram executivos de sucesso, que tinham bastante experiência em gestão de pessoas. Então, isso eu acho que ajudou muito a correr atrás, e acabou dando certo. Mas eu diria que para você... Tem várias carreiras distintas, cara. Assim, acho que eu não tenho muito uma receita de bolo, não. Acho que
Começar no mercado não é muito usual, tá? Começar no mercado para depois virar gestor de companhia é um caminho que não é tão usual assim. Acontece. Eu acho muito bom, porque você aprende a ver o business pela essência dele, para realmente enxergar a alavanca de valor. Mas consultoria também é muito bom para isso, tá? Consultorias estratégicas como McKinsey, BCG, bem, assim, os caras são muito bons, assim. O toolkit que eles te dão de gestão e de resolução de problema e a qualidade das pessoas que você trabalha também é diferenciada. Então, acho que o mercado ajuda bastante. Consultoria também eu diria que ajuda muito. Mas o principal é você correr atrás, cara. Eu acho que essa é a grande diferença, porque as ferramentas estão disponíveis, entendeu? Se você correr atrás, você consegue achar. Então, se você estiver num mercado com gente muito boa, a instituição que você escolhe, eu acho que vai fazer grande diferença, né? Quando você está colado em gente muito boa, em gente que entrega, que sabe trabalhar, que é inteligente, você vai levar seu nível. E aí, quando você eleva seu nível, você consegue ter uma flexibilidade maior de coisa para fazer. Boa pergunta, cara, muito boa. Pô, é difícil responder isso, né? Eu acho que é demandante, sim, bastante, principalmente mentalmente. Eu acho que cada um lida de uma maneira com isso. Para mim é meio que esporte, assim. Acho que esporte é uma válvula de escape bem interessante. Eu gosto muito enfim, eu jogo bola, pedalo, faço esse tipo de coisa. Mas eu acho que ajuda a drenar, a pensar em outra coisa. Cara, eu acho que nunca fizeram uma pergunta tão difícil na minha vida, na verdade. O que eu faço para tentar relaxar? Mas é isso. Eu acho que assim, não tem como esconder vocês. É demandante, entendeu, cara? É super demandante. Você vai ter que se dedicar. As pessoas cobram bastante. Você vai estar rodeado de gente, normalmente gente boa. Então tem uma questão relativa aí de competição. Mas eu acho que manter a cabeça no lugar, entender que existem coisas, assim, por mais bizarro que isso possa ser, que existem coisas que são mais importantes do que o seu trabalho, que é a sua saúde pessoal e a saúde da sua família, entendeu? Então, ter as prioridades, que eu acho que a partir do momento que você tem as prioridades claras na sua cabeça, fica mais simples para você tomar esse tipo de decisão, entendeu? Mas, assim, cara, é estressante pra caramba mesmo, tem torcicolo toda hora, esse tipo de coisa acontece. E cada um vai criando as suas válvulas de escape, entendeu? Eu gosto muito de fazer esporte. E é isso, cara, assim. Difícil, pergunta difícil. Acho que é isso. E para vocês se prepararem, você pega o ciclo de trabalho, quanto mais novo, mais você dedica tempo. Então, agora, vocês estão na faculdade. É faculdade com estágio. Aí você tem que dar um gás no estágio para ser efetivado. Provavelmente é o período da tua vida que mais você vai estar achando que eu estou fazendo tudo errado, né? Porque você começa a ir mal na faculdade porque está dando muito esforço no trabalho. No trabalho você não consegue entregar porque você é muito novo ali, etc. Mas vai melhorando com o tempo. Então, vai melhorando em termos de volume e coisas atrapalhadas que você faz, mas vai aumentando de responsabilidade. Então, acho que... eu lembro que minha época de estágio e de recém-formado foi a época que eu mais larguei, assim, em termos de esporte, saúde, etc. Não deveria ter feito, é normal. E depois você vai ajustando, assim. Hoje, acho que a válvula de escape é muito parecida, assim.
É conseguir ter uma rotina de exercício, é conseguir ter uma rotina também para pensar em outras coisas. Fim de semana não encontrar o pessoal do mercado, senão a gente vai ficar falando da mesma coisa. Então, sei lá, vai falar de arte, vai falar de cinema, vai falar de outra coisa. Mas você consegue encontrar um equilíbrio, porque o equilíbrio existe. Mas você nunca pode esquecer que quanto mais sênior você vai ficando, mais responsabilidade você vai tendo. Então, é cenário de... a gente chegou a ter uma situação na CVC em que a companhia estava com 2, 3 milhões de reais de caixa. Eu e Eduardo estávamos no conselho. Isso é muito ruim. Emprego de gente, será que tem que fechar a empresa? Não tem que fechar a empresa? Então, tem todo o aspecto social, tem o aspecto de vida, tem o aspecto de como isso tudo se comunica, tem o aspecto também como investidor. A responsabilidade vai subindo e você aprende a lidar com ela com o tempo. Dá para a gente não ficar maluco, fica tranquilo. Que eu pensei aqui enquanto você me perguntava, e eu acho que faz uma diferença grande, a partir do momento que quando você está dentro daquela pauleira ali, cara, que o início é mó pauleira, é dia a dia, de fato, eu reparo que tem gente que acaba não se relacionando tanto com o pessoal do trabalho, então quase meus amigos estão fora e aqui eu só trabalho. Eu acho que isso prejudica muito, assim. Então, na minha opinião, se envolver socialmente com a galera que trabalha com você, sai pra farra, não sei o que, nessa época faz uma diferença grande, assim, porque passa a ser legal também, né? Você vai pro trabalho, vai encontrar aquele cara que é um figura, aquela menina que também é legal e etc. Então, assim, se envolver socialmente com as pessoas do seu trabalho, acho que dá uma amenizada grande nessa parte da pressão. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Rodrigo. Muito obrigado. Eu queria entender, na opinião de vocês, qual a parte da cultura do Opportunity que mais explica o sucesso do Opportunity, na opinião de vocês. E também queria entender como que a cultura das pessoas que são mais sêniores de vocês, por exemplo, do Dório, é passada para vocês e como vocês sentem isso e qual a importância disso para o futuro do Opportunity. Cara, eu acho que a cultura que levou o Opportunity a estar onde está, eu acho que principalmente é disciplina e excelência. Assim. Acho que são disciplina, excelência e humildade. Acho que são as 3 principais coisas que fazem com que o fundo esteja onde ele está hoje em dia. Os sócios fundadores, Dório, Daniel, Verônica, são, cara, mega disciplinados. São muito, é assustador o nível de disciplina deles. E tem um compromisso com coisa bem feita muito grande. Então, assim, cara, você faz um trabalho, faz bem feito, entendeu? Você quer ser bom, seja o melhor. Você precisa estudar alguma coisa, estuda profundamente esse negócio. Isso, assim, é muito forte nos 3. Junto com uma cultura muito forte de humildade e melhoria contínua. Então, assim, eu acho que a humildade te permite ver o que você está fazendo errado, te permite se criticar. E a partir do momento que você vê o que você está fazendo errado, sem achar que aquilo é o fim do mundo, você consegue discutir e tentar implementar coisas que façam você melhorar. Então, assim, eu acho que a nossa cultura tem isso muito forte. E humildade também de relacionamento. A hierarquia lá é praticamente zero. Dório, Verônica, enfim, que são os fundadores, trabalham com todo mundo, estão aqui no dia a dia. Dório vai perguntar o que você tomou no café da manhã, vai brincar com você e etc. Eu acho que isso se espalha pelo escritório e pelo ambiente de trabalho. Entendeu? Então, acho que... Não sei se tem alguma coisa a acrescentar, mas, para mim, são esses os pontos principais. Não, é isso. Acho que exemplo, assim, o Dório senta ali perto da gente e escuta a minha opinião, o que é um absurdo, né? E ele escuta a opinião da Mari, que é a nossa estagiária. Então, de fato, esse negócio de ser horizontal, a gente usa na prática. Então, vários lugares do mercado financeiro você vai ver um discurso muito bonito, mas quando vai ver na prática, acaba não funcionando tanto. Porque é difícil ser tão consistente durante longos períodos. Não deve ser fácil para o Dório ficar escutando a quantidade de baboseira que a gente falou desde que entrou. Mas vai passando o tempo, é uma troca. A gente vai aprendendo muito com ele. A gente ensina pouco para ele, mas ele tolera a gente. E vai todo mundo melhorando muito com a quantidade de gente experiente que a gente tem à nossa volta.
Acho que é um pouco isso. Pessoal, antes de fechar, eu queria convidar todo mundo. A gente ainda tem 3 painéis hoje, 3 painéis amanhã, na nossa semana de mercado financeiro. A gente vai receber diretor do Banco Central, então vai falar de macro, vai ter assuntos sobre family office, são assuntos muito diversos, todos muito enriquecedores. Convidar vocês também a participar do nosso PS. É com certeza a melhor experiência que eu já tive aqui na faculdade, participar da liga. Lá fora tem nosso QR Code. Lá fora tem também stand dos patrocinadores, então vocês podem falar com o pessoal da Icatu, da Vinci, tentar entender um pouco mais sobre a casa, sobre o processo seletivo deles, enfim. E agora, todo final de painel, a gente sorteia um livro. Pedir para vocês escolherem um número de 1 a 51. Escolhe. 1 a 51. 51.